Bom, beleza, então. Vamos falar sobre o relatório de atividades de estágio. Como vocês sabem, né, no fim de cada estágio, seja ele obrigatório ou não obrigatório, vocês precisam produzir um relatório de estágio. Então, lá no manual do estudante, no tópico 8, que é esse que está aí na tela, explica até com bastante número de detalhes como é que vocês fazem esse relatório no portal, no próprio portal, né? Então, vai chegando ali no final do estágio de vocês, vocês recebem um e-mail, e nesse e-mail vem um link para vocês clicarem, né? Tanto vocês quanto o supervisor da empresa concedente ou o supervisor de campo de vocês. E aí vocês clicam nesse link e serão levados aí para preencher um relatório que fica dentro do próprio portal dos estágios, tá? É algo parecido com isso aqui que está na tela. E lá nesse relatório, vocês devem responder, né, uma série de questões ali fechadas e também, no final, um campo para digitar algumas informações que ele pede. Então, nesse relatório aqui, que fica lá no portal, não tem muito segredo, basta vocês seguirem lá e responderem as perguntas que estão sendo feitas lá, beleza? Vocês também conseguem acessar esse relatório para produzir esse relatório no final dos estágios diretamente pelo portal. Vocês vão lá no portal, entram lá, né, no Live Carreiras, vão em estágios e no menu aqui à esquerda, em estágio, clica em meus contratos de estágio, seleciona e vocês serão levados ali para esse botãozinho, vai haver esse botãozinho, botão avaliação, vocês clicam e aí vocês conseguirão avaliar, né? Vocês conseguirão ali realizar o seu relatório de estágio. Porém, nesse semestre, a pedido aí da vice-presidência acadêmica, vocês também terão que produzir um relatório físico, né? Um relatório extra, além desse que está presente no portal que vocês recebem no e-mail também. E é justamente o relatório que eu postei o modelo lá no Drive para vocês, certo? Então, vocês terão que fazer dois relatórios. Esse que vocês recebem um pedido por e-mail, que é direto no portal, e esse outro que é preenchendo o arquivo, modelo lá de relatório que eu enviei para vocês lá no Drive, enviei também no grupo de WhatsApp o arquivo dele. E aí eu vou mostrar esse relatório, é super simples também, não tem nada demais, basta ler, né, e preencher o que está sendo pedido. Então esse aqui é o relatório, esse é o modelo de relatório, né, que eu trouxe aqui para vocês. Então, tudo que está em vermelho, ou que tem xizinho, todos os espaços em vermelho, todos os espaços em branco, vocês têm que preencher, né? Trocar. Então, por exemplo, relatório de estágio supervisionado não obrigatório ou obrigatório. Se for obrigatório, vocês removem aqui o não obrigatório e coloca tudo em preto, né? Claro. Preenche nome, preenche número de matrícula, altera o semestre, se for outro semestre, coloca ali o ano correto. E aí vai identificando, vai colocando os dados. Então não tem muito segredo aqui nessas folhas iniciais, não. Então tem uma parte que é a identificação do estudante, o nome de vocês, o curso, matrícula, e-mail, telefone, o período, né, do estágio, a carga horária diária que vocês estão fazendo, a carga horária semanal. Depois adiciona as informações do concedente, né, do profissional ou da empresa concedente, nome completo, endereço, cidade, CNPJ ou CPF, né? Dependendo se for pessoa jurídica ou pessoa física. Nome completo do supervisor, se for o mesmo da empresa, né? Repete o nome. O registro profissional nos conselhos, por exemplo, o CRMV, né? E-mail, enfim. Preencha esses dados aí básicos, tanto de vocês, os estagiários, quanto da empresa concedente ou do concedente do supervisor. Aí tem essa partezinha que é o resumo das atividades desenvolvidas, onde o próprio nome já está dizendo, você vai fazer o resumo em algumas linhas do que você desenvolveu, qual área que você trabalhou, o que você fez, de forma bem resumida, né? Dar um contexto geral do que foi feito aí nessas, sei lá, 300 horas de estágio obrigatório ou de estágio não obrigatório, certo? E aqui em vermelhinho, ó, tudo que tiver em vermelho, ou vocês apagam ou vocês colocam informações, né, dependendo do que estiver sendo pedido. E aí vem as fichas de avaliação,
Aqui é uma primeira, né? Ficha de avaliação é a avaliação pelo concedente, pelo supervisor de estágio. Então, ele adiciona aqui a nota de 0 a 10. Veja que sempre, a cada item, sempre tem uma explicação, então está bem intuitivo esse relatório, é só ler e preencher de acordo com o que ele está pedindo aqui. Vem o parecer, se ele quiser, se o supervisor, né, quiser escrever alguma coisa, e o carimbo aí do supervisor ou da empresa concedente. Aqui embaixo vem a autoavaliação do estudante, novamente instruções sobre a pontuação. Aqui estão alguns quesitos, né, para vocês se autoavaliarem. E no tópico 3 tem uma avaliação também que vocês fazem da concedente, da empresa ou do profissional, tá? Sobre a qualidade mesmo, né? Como é que foi ser recebido por essa empresa ou por esse profissional, beleza? E aqui embaixo vem a descrição que eu pedi vocês para manterem, né, ao longo do estágio por mês, ó. Então aqui tem mês 1, então comecei em setembro, então mês 1, setembro. Início do período, término, qual foi a carga horária semanal e as atividades que você desenvolveu nesse mês. Mês 2, outubro, mesma coisa. Coloca as mesmas informações e as atividades que você desenvolveu em outubro. Novembro, mesma coisa. Ah, fiz de setembro a novembro. Então, aí deleta aqui os meses excedentes, tá? Se você fez 3 meses, deixa mês 1, 2 e 3, deleta os demais. Se você fez mais, preenche os meses que você fez, detalha, né? Isso é importante, detalhamento aqui das atividades que foram feitas. E aqui é o momento, né, que vocês vão colocar imagens, fotos de vocês no campo de estágio. E aí faz esse detalhamento com bastante profundidade aqui, para eu ler o que vocês desenvolveram, né? E eventualmente outras pessoas lerem também o que foi desenvolvido durante o estágio. Aqui embaixo vem a assinatura e carimbo do supervisor, a assinatura de vocês, a minha também. E aqui embaixo vem a minha ficha de avaliação, que vocês não precisam preencher, podem apenas preencher com o nome, matrícula de vocês para facilitar aqui, mas não é totalmente necessário. Beleza? Então, simples assim, um relatório extremamente simples, não tem nenhum segredo e ele está extremamente autoexplicativo. Não deixa nada em vermelho, né? Tudo que tiver em vermelho aí, ou você substitui ou colorem de preto, e não deixa nada em branco aí, não, a não ser aquilo que for destinado ao preenchimento pelo supervisor de estágio, pela concedente, ou para o meu preenchimento. O restante, só ler aí as instruções, preencher, detalhar, aprofundar quando tem que ser aprofundado. E ao final vocês vão fazer da seguinte maneira: vocês vão salvar esse arquivo e no nome do arquivo vocês vão colocar o nome completo de vocês. Então, por exemplo, né? Se eu estivesse fazendo o relatório de estágio, preenchi o relatório, salvo o relatório com o meu nome completo, Guilherme Guerra Alves, e aí eu vou postar lá no Drive. Lá no Drive. Então, eu vou abrir aqui o nosso Drive dos estágios. Vou compartilhar para vocês verem. Beleza. Então, tá aqui o Drive dos nossos estágios. Correto? Então, eu vou salvar o meu relatório com o meu nome completo, Guilherme Guerra Alves. Beleza. Então, tá aqui o Drive dos estágios. 3 pastas. Aqui está o modelo do relatório, né? Para vocês utilizarem como modelo, preencherem a partir dele. E aqui tem essa pasta, que é a pasta relatórios de estágio. Uma vez que vocês fizeram o relatório, basta jogar aqui o arquivo de vocês com o nome completo. Vejam que eu coloquei meu nome completo aqui. E é isso, está pronto. Os relatórios de vocês aí é só aguardar o parecer final. Beleza? Tranquilo? Eu vou abrir agora
para dúvidas em relação ao relatório de estágio. Então, quem tiver dúvidas em relação a esse procedimento de confecção e envio dos relatórios, pode abrir o áudio, pode mandar no chat. A gente ainda está gravando, Eu tenho uma dúvida. No claro. semestre passado, quando a gente fez, eu sei que eu e algumas outras pessoas fez o seguinte: a cada dia que a gente foi relatando, a gente colocou assim, por exemplo, uma hora a gente fez uma consulta, uma hora a gente acompanhou uma cirurgia, outras 2 horas a gente acompanhou outra cirurgia. Nesse relatório, a gente precisa de colocar o que a gente gastou para fazer cada atividade, não, né? Porque, por exemplo, tem dias que quase não tem nada, outros dias tem muita coisa. Uhum. Não, aí você vai fazendo um registro de atividades mensal, né? Então, você junta tudo que você fez ali no mês, aí você detalha e aprofunda bem naquele quadradinho lá, lembra do relatório? Em que é abordado o Sim. mês 1, mês 2, mês 3, tá? Não necessariamente você precisa fazer isso dia a dia. Mas eu imagino Ah, que tá, juntando entendi. ali os dias, né, de um mesmo mês, vai ter bastante coisa que você vai fazer, né? Ah, tá. E É aí porque você esse mês passado a detalha. gente fez diário. Tá? Entendi, entendi. Para esse relatório extra, né, que vai aqui no Drive, que vocês têm que confeccionar em Word, não precisa fazer diário, ok? Mas é bom que vocês registrem o que vocês fizeram diariamente, para quando forem produzir o relatório, ter essas informações fáceis e compilar, né, juntar tudo, compilar naquele mês e adicionar lá no devido lugar, no relatório. Deixa eu voltar Ô, aqui. Guilherme, sendo por mês, a gente precisa colocar o número de. Tipo, se eu fiz inseminação, por exemplo, eu preciso colocar no final do mês o número de inseminação por mês ou eu só coloco a atividade? Quanto maior o detalhamento, melhor. Tá, beleza. Tá? Então, aqui, esse local aqui, é o mês 1, mês 2, mês 3 é o local que vocês vão detalhar aí o que vocês fizeram naquele respectivo mês. E aí, quanto mais detalhado e aprofundado, melhor. Inclusive com imagens, fotos, dados, né? Dados concretos, ok? Guilherme, só uma pergunta. Então a gente agora tem que fazer dois relatórios, esse aí virtual e o físico? Os dois são virtuais, né? Agora, um é no portal de É. estágios, Uhum. né? Que é aquele que você recebe no e-mail para clicar no link. E esse aqui que é no arquivo de Word que vocês vão postar lá no Drive para mim. Então são dois. Ah, tá bom, então, obrigada. Nada. Deixa eu ver, aqui tem no chat tem perguntas aqui, ó. Até quando pode enviar os relatórios? Até uma semana após o término do estágio. Ou, né, se você deixar o estágio para o finalzinho, não pode exceder também aquele último dia de estágio, ok? Então, terminei o relatório, terminei o estágio dia 10 de outubro, né? Eu devo enviar até o dia 17 de outubro, certo? Guilherme, Agora, não pode exceder de forma alguma aquela data final dos estágios, ok? Que a Qual gente, que é a data Guilherme, final mesmo, Guilherme? se não me engano, é 11/12. Deixa eu confirmar aqui de novo. Beleza. 11/12. Então, se o seu estágio, mas meu estágio terminou dia 11/12, último dia de estágio. Então, você tem que entregar o relatório no dia 11/12. Ok? Guilherme, só uma dúvida. Uhum. É, eu não sei se eu entendi mal, mas tem um dos relatórios que é para entregar manuscrito? Não, você vai entregar no Drive, né? Mas você vai precisar imprimir para coletar o carimbo e a assinatura depois Aí eu escanear. só vou fotografar, escanear e te enviar. Isso, você imprime, coleta, né, a assinatura, o carimbo, o parecer lá da empresa, do supervisor, e aí você escaneia, coloca no arquivo PDF, coloca o nome do arquivo, seu nome completo, sobe lá para o Drive na pasta de relatórios de estágio. Ok, obrigada. Beleza? Mas você não precisa me entregar ele impresso, né? Isso não precisa. Agora, você vai precisar imprimir para coletar essas informações aí. Ô, Beleza? Guilherme, Oi. Mais alguma dúvida sobre os relatórios, né, de estágio? eu só para me entender aqui, é, aí nos meses aí,
Você falou que não precisa ser diário, né, nesse aí. Então não precisa colocar na segunda-feira, tipo assim, um exemplo, no dia 11 eu fiz esse Não, tal serviço, no dia 12 tal, pode ser tudo junto então. isso. Você vai compilar, né, tudo isso que você fez, mas não precisa ficar discriminando os dias ou as semanas, não. O que você fez de Certo. forma bem detalhada naquele mês, né? Ah, mas se Uhum, você quiser colocar lá, né, no dia tal fizemos isso, tudo bem, mas não é necessário, tá certo. bom? Tá bom, obrigado. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal, sobre os relatórios? Só mais uma dúvida, Guilherme, mas é a respeito do estágio não obrigatório. Pode perguntar por aqui? Sobre os relatórios? É sobre relatório também. Tá, claro, pode No, ser. no caso, por exemplo, esse relatório aí, pelo que eu vi, o modelo está escrito para estágio não obrigatório e obrigatório, certo? É ou obrigatório, né? Depende do que você estiver fazendo. Exatamente. Então, sobre o estágio, por exemplo, que eu fiz agora nas férias, em julho, Hum, eu preciso entregar esse relatório para valer como horas, certo? sim, Aí eu posso usar esse mesmo modelo, mesmo relatar modelo. tudo que eu fiz de julho a agosto até hoje, que agora, a partir de agora, passa a ser obrigatório, né? E posso entregar do mesmo jeito que é o obrigatório, porém com a data do estágio que eu fiz agora nas férias. Do mesmo jeito. Exatamente. Ok, obrigada. Mesma coisa. Nada. A avaliação que o concedente faz para avaliar a gente tem que ser escaneada também ou pode ser só digitada no próprio relatório mesmo? Ah, pode ser digitada, né? Mas a assinatura e o carimbo, né, tem que ser numa folha impressa, né? Então, de qualquer forma, você vai ter que imprimir ali a avaliação dele, para ele assinar e carimbar, né? E depois escanear. Mas É isso que eu ia, a é isso que eu ia pontuação te pode ser. perguntar. A pontuação Isso pode que eu ia ser te perguntar. digitada. A gente pode fazer, né? Imprimir o papel, o veterinário assinar e colocar no Drive, né? Exatamente. Ok, obrigado. O veterinário é responsável precisa assinar todas as folhas de relatório ou só onde solicita assinado? Só onde solicita a assinatura e o carimbo, né? Que são dois locais, não é? Diferentes lá no relatório, que é na avaliação dele e no final, né? Lá no, mais para o finalzinho também tem um espaço para ele assinar e carimbar. Tem muito segredo não, tá? Tá tudo descrito certinho lá, conferiu Guilherme, o que tá lá. Oi? eu não escutei, eu te perguntei, não sei se você falou, Aham. sobre a data. Até que dia a gente vai estar podendo entregar? Ó, 7 dias após o término do seu estágio, o último dia do seu estágio. Então, se Ah, você tá, não, terminou o seu beleza. estágio dia 10 de outubro, dia Ah, tá. 17 de outubro, exceto em uma condição. Se você terminou o estágio perto da data, da último dia possível, aí você não pode extrapolar Uhum, esse dia. Então, por entendi. exemplo, se não me engano, o último dia de estágio é dia 11/12. E se o Uhum, seu estágio terminou dia 11/12, você precisa entregar o seu relatório dia 11/12. Entendeu? entendi. Não, tá Não certinho dá para então, ultrapassar. Guilherme. Obrigada, tá? Nada. Mais alguma dúvida sobre os relatórios? Eu comecei o meu no final de agosto. Ele Hum. entra nesse mês de setembro, pode colocar junto? Foi no finalzinho de agosto. Ah, pode. Tá. E aí eu termino o meu no início de novembro. Eu posso, tipo assim, Tá. são 6 dias de novembro. Aí eu posso colocar só os 6 dias de novembro separado Aí você no coloca lá último no mês? mês. Não, aí você coloca Tá, no mês tal, porque lá tem um local que você vai colocar o período do mês, de tal tá, início e fim. Então você pode colocar novembro, início dia 1, término dia 6, entendeu? tá, entendi. Beleza? Mais alguma dúvida sobre o relatório? Sobre relatório, não, mas eu tenho uma outra dúvida aqui. Sem dúvidas sobre o relatório, então? Acho que sim.
Beleza, então. Então, quem tiver dúvidas, me manda um e-mail lá, conforme nosso alinhamento, tá? Vou fechar a gravação aqui e aí eu vou abrir para as demais dúvidas.